Olá, querem conhecer um pouco mais sobre a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra? Então vem comigo e vamos conversar sobre essa história. Olá pessoal, meu nome é Rose, eu sou professora de História, mestre em História Social e estou aqui para ajudar vocês um pouquinho sobre a Primeira Guerra, para a gente conhecer um pouco mais. Nós vamos começar a falar dos antecedentes. O que vai estar, como que vai estar configurado o cenário na Europa que vai levar a esse conflito? Vem comigo. Antecedentes. Então nós estamos falando, nós vamos voltar na Primeira Guerra Mundial, a gente vai voltar um pouco antes. A Primeira Guerra, ela foi de 1914 a 1918. Mas nós vamos falar dos antecedentes, desde o final do século XIX, o que a Europa estava vivendo. A Europa vivia, no final do século XIX e início do século XX, um momento de grandes mudanças relacionadas a inovações tecnológicas, a novos modos de viver, a novos tipos de cultura, e tudo isso era muito importante naquela época. A Europa vivia a chamada Belle Époque, um momento de grandes transformações e mudanças no mundo, e na Europa principalmente. Que mudanças? Mudanças relacionadas às inovações tecnológicas. Estavam surgindo novidades no mundo, por exemplo, o carro se tornando popular, a fotografia, o cinema falado. Tudo isso eram novidades até então desconhecidas pelos europeus. E eles viviam esse processo que trazia um sentimento de muito otimismo junto à população, um sentimento de progresso, de civilidade, que permeava o clima europeu. Paris era emblemática nesse processo. Paris era a cidade onde havia o Museu das Luzes, onde tinha sido construída a Torre Eiffel, e toda a sua arquitetura estava sendo modificada, grandes ruas, avenidas com boulevards. Então Paris significava aquilo que representava a Belle Époque, um momento de grandes transformações, de avanço tecnológico, de novos tipos de viver, novas formas de viver. E isso era muito forte, esse sentimento de otimismo, de mudança, de progresso vivido pela população na Europa. Em paralelo a essa situação, nós vamos ter também conflitos relacionados a um imperialismo europeu. O imperialismo seria o domínio de outros territórios, de outras regiões, onde se pudesse explorar a matéria-prima e garantir um mercado de consumo para tudo aquilo que vinha sendo produzido na Europa. Então pensa comigo, o europeu, com seu desenvolvimento industrial, precisava garantir matéria-prima para continuar produzindo mais. Ao mesmo tempo, um mercado de consumo, além de ser uma área onde se poderia exportar os capitais excedentes. Enfim, ter colônias ou áreas de influência era muito lucrativo para o europeu. E eles vão fazer isso principalmente na África e na Ásia. E a gente vai ter uma disputa entre alguns países por áreas de influência. Por exemplo, a Inglaterra e a França eram os países que mais tinham áreas de influência, mais colônias na África e na Ásia. Só que tinha surgido a Alemanha, que se tornou rapidamente um país em processo de desenvolvimento industrial muito intenso e que também queria áreas de influência. E começa a disputar com Inglaterra e França. A Itália também tinha surgido e também queria ter acesso a esse processo de colonização. Então a gente vê aqui, em paralelo com essa Belle Époque, uma questão de disputas territoriais, disputas econômicas entre as principais potências na Europa. E vai surgir neste momento a chamada paz armada, em que você vai ter os países fazendo uma corrida armamentista, acreditando que essas disputas, esses conflitos, vão redundar num conflito maior, numa guerra. Então é preciso se preparar. Então na Europa a gente vai ter esses países, essas potências europeias, investindo em armamentos, em desenvolvimento bélico nas suas fábricas, para se preparar para uma possível guerra. Então, nós estamos vendo aí que, ao lado do avanço tecnológico e do sentimento de otimismo, nós temos também uma paz armada, uma corrida armamentista acontecendo na Europa. Outra coisa que a gente percebe que vai estar acontecendo nesse momento na Europa é o sentimento crescente de nacionalismo.
Esse nacionalismo que a gente vê se desenvolvendo na Europa estava muito relacionado às etnias, que queriam ter a sua autonomia garantida. E na Europa a gente tinha ainda muitas regiões que eram impérios. Por exemplo, o Império Austro-Húngaro, que dominava ali uma área extensa na parte central da Europa, inclusive os Balcãs, que estavam ali no sul da Europa. E essa região dos Balcãs, ela tinha várias etnias, vários povos reunidos ali, que estavam tentando lutar pela sua independência, pela sua autonomia em relação ao Império Austro-Húngaro. Então a gente tinha várias etnias, um forte sentimento nacionalista, o pan-eslavismo, porque eram povos que tinham essa etnia eslava e que essas etnias desejavam ter a sua autonomia, desejavam ter a sua própria liberdade em relação ao domínio do Império Austro-Húngaro. Então a gente tem ali vários movimentos que desejam garantir essa autonomia, o que trazia uma sensação de instabilidade nessa região, de muito conflito, de muita manifestação e de muito problema. Tinha também outros locais em que a gente via esse sentimento de nacionalismo. Por exemplo, os franceses, eles tinham uma rivalidade muito grande com relação aos alemães. Por quê? Porque no passado tinha tido um conflito com a Alemanha e perderam um território ao perderem a guerra, ao perderem esse conflito. Então os alemães tinham se apropriado de um território fronteiriço ali entre França e Alemanha, o que gerava um sentimento de revanchismo, de raiva por parte dos franceses em relação aos alemães. A Alemanha, com o seu desenvolvimento, também começou a incomodar a Inglaterra. Por quê? Porque a Alemanha vai investir numa marinha forte. E a gente sabe que a marinha inglesa era tradicionalmente a marinha mais poderosa do mundo naquela época. Mas a Alemanha começa a incomodar. Está crescendo, se desenvolvendo e, de alguma maneira, atrapalhando os negócios ingleses. Então, a Inglaterra também, em relação aos alemães, tinha um certo distanciamento. Então, nós vemos esse é o cenário da Europa pré-Primeira Guerra Mundial. Era um cenário que aparentava haver um otimismo, mas ao mesmo tempo havia um grande sentimento de revanchismo, de nacionalismos e conflitos por disputas imperialistas, e toda essa situação vai redundar na Primeira Guerra Mundial. Mas o grande estopim que vai dar início ao conflito, à Primeira Guerra Mundial, será o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, que estava em visita na região Balcãs e foi assassinado por um ativista sérvio. A Sérvia era um país vizinho a essa região dominada pelo Império Austro-Húngaro, que apoiava esses movimentos de independência, de luta pela separação, incentivavam o pan-eslavismo, o nacionalismo dessas etnias. Então, esse ativista, ele vai assassinar o herdeiro do Império Austro-Húngaro. E o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Só que a gente tinha uma situação estabelecida na Europa que era a seguinte: havia sido, durante esse decorrer de disputas imperialistas, formados alguns blocos aliados. Então a gente tinha um bloco de países que se diziam aliados, que era a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia. E tínhamos um outro bloco, também de aliados, que era a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Quando ocorre esse assassinato e o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, a Sérvia contava com o apoio dos russos, da Rússia, que fazia parte da Tríplice Entente, junto com Inglaterra e França. E o Império Austro-Húngaro tinha o apoio da Alemanha e da Itália. Num primeiro momento, a Alemanha logo já declara guerra junto com o Império Austro-Húngaro, se aproveitando de tal situação, declara guerra à Inglaterra e à França e à Rússia. Inglaterra e França já se veem impressionadas, junto com a Rússia nesse momento. A Itália não declara guerra a ninguém. A Itália tinha um acordo com a Alemanha de auxiliá-la caso a Alemanha fosse atacada. Mas a Itália não apoiava muito o Império Austro-Húngaro.
O Império Austro-Húngaro tinha algumas questões de fronteira com a Itália e disputas territoriais, e os italianos resolvem que não tem que entrar no conflito para apoiar o Império Austro-Húngaro. Então, num primeiro momento, quando começa a Primeira Guerra Mundial, a Itália fica neutra, em 1914. Mas a Alemanha, rapidamente, já apoiando o Império Austro-Húngaro, declara guerra aos membros aos países da Tríplice Entente. E assim se inicia o conflito. A guerra, o conflito, ele costuma ser dividido em duas fases. Uma primeira fase, que durou poucos meses, que foi a fase de movimentação. Rapidamente, os países já estavam preparados e os exércitos vão se movimentando. A Alemanha invade rapidamente a França e logo chega perto de Paris. Franceses e ingleses também se organizam rapidamente, já estavam meio que preparados lá desde a paz armada. Todos esses países acreditavam que seria uma guerra rápida e que, como estavam preparados e se armando, conseguiriam se defender rapidamente e resolver o conflito. Mas não foi assim que aconteceu. Num primeiro momento, houve rapidez de movimentação, mas logo a guerra chega no impasse. Ninguém consegue vencer ninguém. E aí surge o momento da chamada Guerra de Trincheiras. Os soldados escavam valas pelo território europeu. Ali eles se protegem e tentam atacar o adversário e conquistar território e avançar. Essa guerra de trincheiras ela vai durar a maior parte da Primeira Guerra Mundial. E ela vai provocar milhões de mortos. Por quê? Porque ela dura muito tempo. Os soldados passam anos em situações de insalubridade, vivendo ali naquelas valas, nas trincheiras, sujeitos ao frio, à fome, sujeitos a mortes, ataques repentinos, soldados, companheiros mortos ao seu lado e sem condições de retirar os corpos. Os corpos eram acumulados no campo e se deterioravam ali, atraindo bichos, animais como ratos e tudo mais. Enfim, vão ser péssimas as condições de vida nessas valas, nessas trincheiras, o que vai provocar traumas terríveis nesses soldados que conseguiram sobreviver a essa guerra. Outros acontecimentos importantes que a gente vai ver ao longo da guerra. Em 1917, a Rússia sai da guerra. Dentro da Rússia acontece um processo de revolução, a Revolução Bolchevique, em que os socialistas assumem o poder na Rússia. E uma das primeiras medidas é retirar a Rússia da guerra, que já estava bem debilitada internamente, sofrendo questões de miséria e violência e sem condições de sustentar-se na guerra. A Rússia faz um acordo com a Alemanha e retira os russos da guerra. Ao mesmo tempo, os alemães que estavam já utilizando submarinos, atacando navios mercantes norte-americanos, estadunidenses, e que estavam indo em direção à Europa, vendendo mercadorias principalmente para a França e Inglaterra, vão ter seus navios atacados e os Estados Unidos resolvem entrar na guerra contra a Alemanha. Então, em 1917, são dois acontecimentos importantes: a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos na guerra. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, a Tríplice Entente vai ser favorecida, porque está vindo aí fôlego novo, mais soldados, mais armamentos, alimentação. Os Estados Unidos vão dar esse apoio para a Tríplice Entente. E a Tríplice Aliança, que já vinha ao longo desse conflito sofrendo, né, vivenciando um tempo muito longo de guerra, e seus soldados já cansados, enfim, vai ser prejudicada. E aí nós vemos os países da Tríplice Aliança, né? O Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, que tinha estado ao lado da Tríplice Aliança, já entregando as armas, desistindo, né? E somente a Alemanha relutante em se entregar. Mas, finalmente, no final de 1918, a Alemanha se rende. E é o fim da Primeira Guerra Mundial. Com a rendição alemã, serão feitos vários tratados e acordos, e a gente vê uma mudança no mapa europeu. A Alemanha perde territórios, o Império Austro-Húngaro também é desfeito, o Império Turco-Otomano é desfeito, surgem novos países na Europa. E entre esses tratados feitos, o tratado mais importante é o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi feito pelos vencedores
e coloca a Alemanha como a principal culpada de todo esse conflito. Os alemães, além da perca de territórios, serão punidos, sendo obrigados a pagar pesadas indenizações aos vencedores. E não poderão ter um exército forte montado, nem investir em indústria bélica. Serão considerados culpados e por isso terão graves prejuízos. A Alemanha já estava destruída porque perdeu a guerra. E ainda veio um tratado que a prejudicou ainda mais. Com tudo isso, nós veremos, né, formar-se na Alemanha um sentimento de ódio e de humilhação frente a esse tratado e a tudo que acontece. Os alemães vão vivenciar uma situação muito difícil e muitos autores interpretam que esse tratado vai acabar levando a uma Segunda Guerra Mundial, que é o que a gente vai ver mais adiante. Pessoal, para finalizar, chamar a atenção de vocês para algumas coisas relacionadas à Primeira Guerra. Essa guerra, ela mudou o mundo, porque foi a primeira guerra em que se utilizou tanta armas novas, resultado de um processo de industrialização. Por exemplo, se utilizou metralhadoras automáticas, tanques de guerra, submarinos, aviação. E isso vai mudar a guerra, vai mudar a feição da guerra. Nós vamos ter milhões de mortos, porque essas armas eram altamente bélicas e violentas e matavam muito. A gente vai ter também o uso de animais ainda nessa guerra. Por exemplo, o cavalo, que era utilizado já anteriormente em outros conflitos, também vai ser utilizado para levar pessoas e trazer. E vão morrer milhares, porque os armamentos são mais violentos. A gente vai ter o uso de pombo-correio, porque naquela época a maneira de se comunicar mais rápida era utilizando pombo-correio. Então vai ser muito útil durante a guerra. Nós vamos ter também a participação do Brasil. O Brasil vai ter alguns navios atacados por submarinos alemães. E em 1917, ele vai resolver apoiar os membros da Entente. Como? Ele vai enviar alguns aviadores, ele vai enviar apoio médico e suprimentos para ajudar a Tríplice Entente na guerra. Então, o Brasil participa. Nós vamos ter também, gente, mulheres se destacando nesse cenário. Por quê? Porque com a mão de obra masculina sendo utilizada no conflito, lá na Europa, as mulheres vão assumir muitos postos de trabalho em fábricas, em hospitais, como motoristas nas frentes de batalha e como também até mecânicas, ajudando nas frentes de batalha. Sem falar na parte de enfermeiras que a gente vai ter cuidando de soldados, né? Então, esse processo todo vai levar à Primeira Guerra a participação feminina muito intensa e, por consequência, pós-Primeira Guerra, a conquista de alguns direitos femininos. Por exemplo, o direito de voto, tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos, pós-Primeira Guerra Mundial. Então, a participação feminina vai redundar nessas conquistas, né? E é importante destacar o uso de armas químicas que serão feitas na Primeira Guerra, principalmente o gás de cloro e o gás mostarda. O gás mostarda ele queimava o corpo, fazia a pessoa perder a respiração, ela ficava sufocada, os olhos, as retinas também se queimavam, perdiam a visão. Foi extremamente violento e era uma morte muito cruel. Enfim, a gente encerra por aqui. Eu gostaria de pedir para você deixar nos comentários, caso tenha ficado alguma dúvida, e sugestões para os próximos temas. Não esquece de se inscrever no canal e dar um like. Obrigada, um abraço, até a próxima.